voltamos para mais uma edição do nosso podcast, sempre com convidados muito especiais, nossos docentes da AMPSE que participam aqui. Hoje, Marcelo Rocha. Por favor, Marcelo, se apresente para quem ainda não te conhece. Duvido que ainda não te conheçam, mas vai que entrou por agora no nosso Clube Psi. É bom que também volta lá no vídeo de Anancásticos, né? Aham. Eu sou psicólogo comportamental de formação infantil. Hoje disseram que eu virei gente, então eu sou cognitivo comportamental, a parte cognitiva. E trabalho hoje também com a parte infantil, mas com adultos. E terapia racional emotiva comportamental, que a gente brincou com o nome TREC como treco. Pois é, a gente tem um podcast super legal falando do treco. Exatamente. Né, com todo também. respeito pelo treco, né? E bom, acho que todo mundo também já deve me conhecer. Eu sou psiquiatra, também sou psiquiatra da infância e adolescência, então também atendo crianças, né, no meu dia a dia de consultório. E hoje eu quero falar sobre um assunto que talvez seja um pouco polêmico, tá, Marcelo? Tudo bem. A gente vai conversar sobre a questão dos psicólogos versus medicação. Minha primeira pergunta para você: medicação é amiga ou inimiga do psicólogo? Amicíssima, né? Eu acho altamente necessário, principalmente a questão que você espera trazer em curto espaço de tempo uma melhora do paciente para poder trabalhar. Então, a medicação ela é um recurso para que a gente antecipe também estados mais favoráveis para ele e que ele possa enfrentar melhor o que levou ou o que vem impactando para que ele possa ter uma mudança, né, estável, segura e contínua. Tá? Então, ela é um patamar de estabilidade, ela é importantíssima. Legal. Existem muitos profissionais da área que até são contra. Né? Eu queria saber um pouquinho a sua opinião sobre isso, né? Porque, puxa vida, o paciente tem que sentir na terapia, na sessão, passar por aquela dor, e o remédio tem uma ideia de que o remédio vai anestesiar isso. Sim. Como que é esse olhar? O que você pensa sobre isso? Tem questões também históricas, né? A gente precisa entender que a psicologia, a psicoterapia, ela tem um intervalo até a questão das primeiras medicações, mas na década de 50, Sim. né? E você tem uma linguagem toda que foi definida com a questão da psicanálise, não acho responsabilidade, mas no sentido também que você não tinha outro artefato, uma forma de ajudar as pessoas. Você tinha o isolamento ou a tentativa de um tratamento. Então, a medicação, ela tem essa característica de que, quando ela veio, ela trouxe grandes soluções, talvez um sonho também parecido como se fosse a insulina, né? E a gente também teve que ter muito tempo para poder aprender a lidar com isso. Existem doenças também crônicas, né? Cronificantes, que o resultado esperado era parecido com o que foi a insulina com as crianças lá atrás, e isso levou tempo para a gente poder ter, vamos dizer assim, algum resultado mais estável. Então, os psicólogos também não têm essa formação técnica específica, às vezes o estudo ele é difícil de entender, existe uma dúvida de como é que isso muda diretamente o comportamento. Assim, não há uma questão de sedação, há uma questão de você deixar a pessoa num patamar de estabilidade, você impede certos sentimentos ou certas situações que elas fiquem insuportáveis. Eu uso muito a metáfora da boia. Você tem um naufrágio, você caiu em algum lugar, até você ser resgatado, ou até você chegar numa ilha deserta, acontecer alguma coisa, a boia está lá para não deixar você afundar. Então, a medicação, ela te protege, né? É isso que é preciso entender, uma proteção até para que o psicólogo fique seguro para poder trabalhar. Uma pessoa num estado psicótico, delirante, não há o que fazer em terapia. E além de ser extremamente arriscado de que alguma coisa muito séria aconteça. Um ato impulsivo para um suicídio não precisa de muito. Então, a gente precisa ter recursos para poder impedir que o pior aconteça. É legal essa ideia, né? Eu gostei muito dessa metáfora da boia, porque é isso, né? Independente de como o paciente vai ser resgatado depois, Sim. A boia está ali fazendo com que ele suporte até que isso até aconteça. Até o Phelps ia querer, né? Com todas certeza. As medalhas dele, dependendo de onde ele afundou, ele falar... A boia está ali para me permitir sobreviver, né? Digamos assim. E até uma coisa que eu acho legal, que as pessoas às vezes vêm com um conceito, não sei se isso chega lá para você nos momentos de terapia, mas medicação para sempre? Eu vou ter que tomar remédio para sempre? E eu, pelo menos, digo para meus pacientes, olha, sempre é muito tempo. Né? Se você conseguir fazer uma boa psicoterapia, melhorar o seu estilo de vida, organizar a sua alimentação, fazer uma atividade física, ter um sono regular, a chance de você tomar esse remédio para sempre, ela diminui. Óbvio, existem transtornos que, infelizmente, né, por exemplo, o transtorno bipolar ou a esquizofrenia, a gente sabe que são doenças crônicas que, por enquanto, vai se precisar de medicação
para a vida toda. Mas outros quadros, como ansiedade generalizada, o próprio pânico, muitos casos de depressão também, Sim. com tudo isso, são passíveis tranquilamente de fazer um tempo de medicação e depois parar. Vão para o seu consultório com essa ideia? Vão, e tem coisas do dia a dia que são até engraçadas de negação, né? Você tem as doenças crônicas, o diabetes, né? A hipertensão arterial sistêmica, e é óbvio que as pessoas estão de boa para tomar medicação a vida toda. Década de 50, pessoas morriam facilmente, simplesmente porque não tinham controle, o diagnóstico adequado. Existe um certo preconceito, né? Sendo polêmico também, é muito difícil alguém abrir mão do remédio oncológico, né? Dizendo que ele precisa ter força mental ou caráter. Eu acho que tem uma mistura muito grande sobre fatores de personalidade, de força psicológica, que confundem tudo, como se a doença mental fosse uma fraqueza. Então, existem também doenças crônicas, mas assim, se você pensar, até mesmo hoje, pensando de 90 para 2020, a diferença do tratamento de um esquizofrênico, né? Quem estava nos ambulatórios da década de 90 sabe que era uma coisa terrível, né? Tanto de efeitos colaterais. Sim. Hoje você também tem o recurso dessas medicações em outras dosagens, mesmo, por exemplo, a quetiapina, ajudando no sono para impedir a dependência química provável com benzodiazepínicos. Então está tendo toda uma evolução. Eu acho que é uma ignorância sobre o fator dessa ideia de que você tem que ter uma força para aguentar a dor, né? Até uma questão judaico-cristã, no sentido que o sofrimento, né, transforma você. Sim, isso aí é a ideia lá de trás, né? Da época da escuridão. Exatamente, Sim. mas a gente não tem Enobrece, uma estatística, né? O sofrimento enobrece. mas não tem uma estatística de saber de quantos aguentaram, né, e não sucumbiram, né, e quantos não gostariam de ter um alívio. Até a questão do álcool, a história da humanidade, o alcoolismo de maneira geral, é a prova que a automedicação, o uso das drogas, né, é uma forma das pessoas procurarem um tratamento, vamos dizer assim, da pior estirpe, de se automedicar. Sim. Né? Então, só que quando um médico está prescrevendo, e aí essas também palhaçadas, a indústria farmacêutica, o médico, quer que eu fique dependente, o terapeuta também. Então, a gente sempre vai ter que, na vida, também lidar com a nossa dimensão da fantasia da dependência. O ser humano, ele é dependente. Né? E essa coisa também com a natureza é maravilhosa. O câncer é tão natural quando o sol se pôr. Tá? Então, e como se as coisas que foram criadas e que a gente entendeu que poderia intervir fossem coisas artificiais e preocupantes. Né? Hoje a gente está num momento em que esse resgate à natureza, como se a natureza fosse linda, não fosse uma besta fera, está fantástica. Tá? Mas as pessoas sensatas vão poder ouvir e pedir ajuda que vai dar tudo certo. Não, esse ponto que você está tocando é fantástico, porque essa coisa do natural, né? Tudo tem que ser natural. E aí eu digo para o paciente assim, olha, sabe carambola? Ah, sei. Falei, então, se você comer 10 de uma vez, você vai parar na UTI com insuficiência renal. E é natural. Então, nem tudo que é natural faz bem. Exatamente. Né? E também tem muito isso, eu achei legal de você falar essa coisa da indústria farmacêutica, né? Porque muitas vezes coloca a indústria farmacêutica como o monstro, né? Como quem não quer nem que encontre a cura das doenças para vender remédio. Até isso a gente escuta. Sim. Agora, vamos parar para pensar quantas vidas poupadas pelos antihipertensivos, pelas medicações cardiológicas, né? Assim, medicações relacionadas... Mesmo o suicídio é uma coisa tão escondida, foi por tanto tempo algo para ser esquecido, né? Deixado de lado. A gente não tem uma dimensão exata assim. O suicídio é uma coisa muito importante. A pessoa leva a própria vida ao fim. Sim. E abate um monte de gente. Quando tem uma pessoa que se mata, você tem mais 5, 10 impactadas. Com certeza. Né? Então, eu acho que é uma irresponsabilidade. Eu acho que também é uma diferença, eu acho que no sentido dos tipos de estudo, eu acho que também tem uma questão ideológica de certas abordagens. Seria muito bom que essa coisa da sabedoria resolvesse a vida, mas se fosse assim, a gente estava bem desde a Grécia, né? Acho que Sócrates, Platão, Aristóteles teriam já resolvido um monte de coisa. Estava tudo certo já, né? Tudo certo já, né? E mesmo o Freud, por exemplo, ali na época, ele estava com expectativas com a própria cocaína, né? Você tinha o absinto. A vinda do café para o dia a dia no consumo da tarde veio para botar ordem, porque as pessoas tomavam absinto 4 horas da tarde. Imagina a loucura na Europa no século XVIII. Sextou 4 da tarde. Exatamente. Né? Quer dizer, né? Século XVIII, o pessoal... Então, o café, ele vem... Precisava dar, vamos dizer assim, um ânimo para as pessoas, mas não deixava as pessoas deterioradas. Né?
Então, o ser humano ele tem essa coisa de, né, se inebriar, mas a gente está falando de tratamento. Acho que mistura informações que não tem nada a ver, preconceitos. Sim. Né? E é tão difícil a gente lidar com isso, né? Porque, que nem você falou, para a psiquiatria, para a medicação psiquiátrica, basta fazer força ou ir para a igreja, né? Encontrar Deus. Agora, se você está lá infartando no pronto-socorro, alguém vira e fala assim, dá um remedinho natural. Alguém vira e fala assim... faz força, você está infartando, mas vai passar. Ninguém faz, todo mundo quer o remédio, né? Exatamente. O tal do remédio que é produzido pela indústria farmacêutica, ainda bem. Não, e certos remédios, por exemplo, né, veja a onda agora do Ozempic, nada contra o Ozempic, tudo a favor. Mas é porque a atividade física é difícil e é uma possibilidade de ter um resultado rápido, seguro, e para isso está tudo bem. Agora, se nós falarmos que olha, você tem um desequilíbrio com relação à sua tristeza, precisa ser, né, medicado, você precisa de um grau de estabilidade. Ah, não, eu prefiro ficar sem, eu prefiro uma coisa natural, eu quero erva de São João. Tá, porque qual é a relação? E também o psicólogo, ele sai um pouco do estudo da noção de doença, né? Ele está falando muito de construção de comportamento, e nisso ele se perde com referências. Eu acho que a patologia é uma coisa que foi observada, ela é clara, né? Ela tem uma etiologia, né? Você tem como entender um processo e no comportamento, e não estudar, vamos dizer assim, o olhar do adoecimento, faz também que alguns psicólogos tenham esse preconceito. Tem espaço para todo mundo, os médicos nunca foram, né? Pelo menos eu não trabalho com ninguém assim, não faça terapia. E por que nós vamos falar não tome medicação? Não estou entendendo. Tipo, pelo contrário, né? Pelo contrário, eu acho que a psicoterapia tinha que, inclusive, vir em primeiro lugar, né? E, assim, a maioria serão todos os médicos que são bem formados, primeira coisa que ele vai falar para o paciente, olha, psicoterapia, vamos trabalhar em conjunto. Sim. Né? Que, inclusive, é a nossa bandeira, a bandeira da AMPSE, do Clube Psi, trabalhar em conjunto, em prol do paciente, para que ele possa realmente melhorar sem ter esse preconceito. Né? Porque senão a coisa realmente não flui, né? E a conversa também. Uma coisa na minha carreira que foi importante foi conversar com todo mundo que estava com um paciente em comum, até para poder aprender o raciocínio, né, ter trocas, entender sobre o paciente. A grande aprendizagem acontece do psicólogo pós-faculdade. Se ele tiver com preconceito, é que não vai aprender. E ele precisa ter médicos que ele se sinta, né, confortável, protegido para atender coisas sérias, como eu falei, onde o risco de alguém querer tirar a própria vida. Né? Então, eu não vejo nenhum problema com a medicação, eu acho extremamente importante. A gente tem várias combinações medicamentosas, cada vez mais os estudos estão entendendo a necessidade. E eu não acho essa ideia de que se dá medicação para qualquer coisa. Se dá medicação para coisas que precisam ser medicadas com um protocolo, com um tempo de duração. E, como você falou, no bipolar, no esquizofrênico, né, tem uma cronicidade que eu acho que até o próprio paciente entende que é melhor. Uhum. Sim, com certeza. E assim, Marcelo, na sua opinião, né, você acha que o conhecimento da psicofarmacologia, até que ponto o psicólogo tem que conhecer? Eu acho que tem que conhecer muito. A gente tem que, como a gente está mais presente na vida do paciente semanalmente na terapia, a gente precisava ser um bom coletor de informações para poder ajudar o médico a lidar com o dia a dia dele. Pesquisar sobre sono, entender o que é esperado daquela droga, entender de efeitos colaterais, de que, por exemplo, não é esperado tomar fluoxetina de noite, ele pode fazer um erro, pedir para ele se comunicar com o médico, que talvez ele entendeu errado, isso está atrapalhando o sono. Então, tem uma série de, vamos dizer assim, de manutenções do dia a dia que ele precisa conhecer, entender do que está falando, para poder conversar com o médico e pedir também para que o paciente volte, né, e regule essa informação adequadamente. Então, é como se ele fosse assim, brincando, né, um termo até ridículo, um pós-venda da história, entendeu? No sentido de que está havendo ali, né, uma ligação, mas ele está cuidando para que os aparelhos, as coisas se comuniquem, as coisas aconteçam bem. Porque eu fico pensando, né? Já ouvi, inclusive, isso de colegas psicólogos. Mas a gente não pode prescrever, então a gente não tem que saber, isso aí não é nosso.
Mas eu concordo com você. Quando o profissional está ali, ele se vincula melhor ao paciente, porque o paciente confia. E quando ele chega para você e fala assim, poxa, eu estou tomando mirtazapina, e você sabe o que é uma mirtazapina, o paciente se sente mais seguro. Agora, se você faz aquela cara de né? Não, ou ele te pergunta algo e você não sabe, fica feio, tem uma né? coisa sedutora, positiva, eu acho que isso também deve ter feito você virar psiquiatra. Eu acho que quando você também entende a questão do tratamento pela medicação, as possibilidades da psiquiatria, e às vezes as pessoas que vão pela psicologia entram por uma outra porta e também se encantam, mas eles não estão habilitados para fazer aquilo, né? Isso pode, né, com qualquer ego, pode gerar um choque e não é a questão, né? E saber entender um pouco mais, né, faz você participar também daquilo. Você compreende melhor o que esperar de um paciente. Você está com uma pessoa com Ritalina, ela vai comer menos. Você tem que orientar com relação aos pais para diminuir a ansiedade, né, desses pais que estão preocupados antes em comer, né, a relação pai e mãe, ou principalmente mãe com filho, precisa comer. Então, são informações que a gente está ali no dia a dia e que são importantes. Mas eu acho que, assim, existe, como eu falei, essa sedução de, putz, também queria medicar, eu também queria saber fazer isso, e não tem que separar, é um trabalho conjunto, tem uma outra complementação. Então, como eu não faço, eu posso também falar assim, tá bom, não é problema meu, outro que se vire. Né? É comum do ser humano, talvez deve existir entre arquiteto e engenheiro, né? Sem dúvida. E como você falou, o AMPS está procurando exatamente o contrário disso, né? Da gente se comunicar. Né? Eu também não estou para querer que todos os psiquiatras que conversem comigo saibam que é processo de extinção vindo da terapia comportamental. Se quiserem saber, eu vou explicar, mas eu não estou exigindo. Né? E são coisas que também fazem parte do tratamento. Então, é uma briga, às vezes, que ela peca pela a necessidade da complementariedade. Né? O psicólogo vê mais vezes, ele está observando mais o paciente e ele é um ponto de contato com o tratamento médico. O médico atende muito mais pessoas, em número isolado de vezes, tem muito mais pacientes, são coisas muito sérias e a gente teria um tempo para poder dar informação para essas pessoas poderem ficar mais seguras de que coisas ruins não vão acontecer. A gente está lidando com o ser humano. Você sabe que, enquanto estava falando, me lembrei de um caso que foi a psicóloga que fez toda uma mudança no caso. E sim, foi muito bonito, porque é um paciente que passava comigo e ele passava muito espaçadamente por desejo dele. Porque a gente pede, né, uma certa frequência para a gente acompanhar mais. Ele sumia. Então, ele ia, passava 5 meses, ele aparecia de novo. E todas as vezes que eu o via, ele estava num quadro depressivo. E por mais que você faça uma anamnese bem feita, que você pergunte, o paciente nega muita coisa. Às vezes porque até ele próprio não percebe certas coisas. E aí, um belo dia, eu recebi uma carta da psicóloga. E aí, nessa carta, ela falou assim, olha, doutora Marina, eu acho que você não está sabendo, mas o fulaninho fez isso, ele entrou num episódio maníaco, assim, assado, e aí, nesse momento, ele foge aqui da terapia, ele faz coisas do arco da velha, que ele me escondia, entre aspas, em consulta. Então, esse alerta que ela me faz, claro, dentro de toda a ética possível, de todo o sigilo possível, me alertou para que eu estivesse lidando com outro tipo de patologia e medicando de forma errada. Porque eu estava com menos informação. Eu via a foto, eu não vi o filme. E ela, por estar mais vezes com ele, viu o filme. Sim. Olha que interessante. Não, e outra, transtorno do pânico. Né, ficou uma moda também atender. Quantos psicólogos às vezes veem transtorno do pânico, vê a pessoa sofrendo, e ele pode estar numa crise hipomaníaca, e a pessoa não saber diferenciar. Né? E aí fala, não, vamos fazer meditação, vamos fazer autocontrole. Aí a pessoa está com falta de crítica leve, está com humor expansivo. Como que não vai ter uma conversa? Né? Até para tirar a dúvida. O médico também vai ser o primeiro a dizer, não, você não precisa de medicação. Não, você precisa de medicação. Ele não dá medicação para todo mundo dar oi para ele. O pessoal acha isso, então, né? Mas não é bem assim. Essa que é a grande loucura. Não, vai lá e tem que dar remédio. Não. Sim. Esse é o absurdo. Por incrível que pareça, tá, gente? A gente não dá remédio para todo mundo que entra na porta do nosso consultório. Não é assim que funciona. Inclusive, tem pacientes que vão com demanda de receber medicações e às vezes eles vão com um específico, olha, eu queria tomar isso, agora tá na moda o canabidiol, eu queria tomar canabidiol, né? Que
é uma medicação fantástica, Sim. mas quando bem indicada. E às vezes eles vão, né, já com uma ideia, porque viu algo na internet, mas às vezes não tem critério, não tem indicação, não tem necessidade. Cogumelos agora também que estão nessas histórias. Então, mas hoje também a gente tem essa poluição da internet atrapalhando o dia a dia de pessoas estudiosas, preocupadas. Como você falou, eu estou vendo ali um recorte, você não quer só ver o recorte, você gostaria de ver a maioria, mas você tem limitações. Então, se há uma equipe e as pessoas conversam sobre isso, você amplia a sua visão e você pode dar a atenção que precisa. Tem pacientes que começam lá, estou usando cogumelo uma vez por semana, em microdoses. Eu vou ligar para o médico e falar, olha, ele me falou isso, eu acho que tem que ficar no radar. Eu não entendo de cogumelo. Tá? Mas eu sei que alguma coisa pode acontecer com cogumelo. Sim. Não é shimeji que ele está comendo. Com certeza não. Esses dias um próprio paciente me disse, eu estou no final, na porta, levando, né? Claro, melhor sempre, lugar. o melhor momento para falar sobre isso. Viu, doutora, eu estou tomando umas gotinhas de um composto feito de ayahuasca. Aí já comecei com taquicardia, né? Eu, sim. como assim? Aí eu também dei para o meu filho, que é, de fato, meu paciente, né? Um rapazinho com um quadro autístico. Aquilo, né? Eu falei, pera, como assim? Não, mas fez bem, ele dormiu melhor, e assim, saindo do consultório. Falei, pera, vamos voltar, volta. Michael Jackson também estava bem com Propofol, tá? Delícia, né? Ficou super bem, tá bem até hoje, inclusive, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas vão muito nessa onda do que vê na internet, do que, às vezes, alguém que não é médico, que não estudou, recomendou, e isso é um perigo. É a sedução dessa ideia do pajé, de uma pessoa que não tem capacidade, formação, e ele vende poderes... do milagre. Solução mágica. Solução mágica. E as pessoas preferem, porque as outras coisas têm dificuldade, tem que lidar com a realidade, tem custo, né? Exatamente. Sonhar é muito fácil, botar em operação coisa dura. Agora, eu queria fazer um contraponto com relação a essa questão medicamentosa. A gente chegou até a tocar nesse assunto enquanto a gente conversava, mas o próprio Ozempic, né, que você falou de exemplo, isso também acontece um pouco na psiquiatria, de que muitas vezes a gente está tamponando, né, a gente está tratando ali na frente, esquecendo das causas. Sim. Então, é óbvio que é muito mais fácil você ir lá engolir uma pílula do que você mudar a sua dieta, do que você largar o celular para dormir 8 horas, fazer uma higiene do sono, manter uma atividade física regular. E eu tenho visto muito essa resistência nos meus pacientes, porque eu, pelo menos, trabalho dessa forma. Eu não vou só prescrever um remédio, vou dizer para ele, olha, tudo que você precisa fazer para melhorar. Eu me lembrei agora de uma paciente muito grave, que eu tenho que atender há muitos anos, e eu já usei todas as medicações possíveis. E todas as vezes ela vai no meu consultório e ela vai com a esperança de que eu vou tirar uma caixinha mágica do meu armário cheio de amostras, de algo novo. Ela falou, mas não apareceu nada novo. E ela sempre quer algo novo. E eu disse, olha, não temos nada novo. Mas tem certeza? E ela falou, olha, você precisa fazer atividade física. Mas eu não tenho. Mas brincando duas coisas. O Ozempic, ele vem de uma onda lá atrás também, quando foi a cirurgia bariátrica. E uma outra coisa também que a gente sofre, né? A homeopatia, florais de Bach, isso é pior ainda. E tem ainda também psicólogos que ousam achar que tem capacidade, né, não falando nem do critério científico dessas coisas, porque senão eu vou ter que falar bobagem, mostrar agressividade, de prescrever isso como se fosse um médico, né? Isso nem é aceito pelo Conselho Regional de Psicologia, tá? Não é nossa função, a gente lida com o comportamento, tem pessoas que vão lidar com a ideia de inconsciente, mas é uma terapia verbal, é um processo de tratamento verbal, tá? E o que acontece é que essas ofertas, né, seduzem por demais. Confundem o paciente muitas vezes. Confundem o paciente, né? Vou tomar lá as gotinhas e vou ficar bem. Tá. Você está lidando com estudos de meta-análise, de amostragem, de acompanhamento, de coisas que foram descartadas. Sim. Você não tirou um remédio X e falou assim, esse aqui tem a cara desse paciente, acho que eu vou usar. Né? Achei que o nome dele combina com o nome do remédio. Mais ou menos assim. E é o seguinte, né, gente? Para que um remédio chegue no mercado, ele demorou anos e anos em testes, em desenvolvimento. Não é uma coisa simples, né? Que o remédio saiu, estudei hoje, ele amanhã está para vender. É uma coisa muito séria. Às vezes os pacientes me perguntam sobre homeopatia, algumas outras coisas, e eu digo, olha, eu não tenho conhecimento suficiente para dizer nem bem nem mal,
mas não é a função do profissional psicólogo fazer esse tipo de abordagem, vai trabalhar com você os seus comportamentos, as suas emoções, mas essa parte não cabe e a gente vê bastante isso. Não sei se um pouco porque os pacientes têm uma certa resistência com o psiquiatra, ainda existe aquele preconceito de que eu vou no psiquiatra e eu vou ficar dopado, doidão, babando. Acho que isso melhorou muito, assim, do começo. Assim, hoje eu vejo que encaminhar para o psiquiatra, né, eu estou 25 anos aí trabalhando, é muito mais tranquilo. Eu fico feliz, é um profissional também que as pessoas podem contar. Os psiquiatras mudaram também muito de postura, eram pessoas muito fechadonas, tinha uma coisa dessa formação analítica, de não querer dar estímulos nenhum para não criar confusão, e eu acho que as pessoas estão explicativas, como a gente está falando também aqui do AMPS, estão tentando deixar claro, né, deixar visível, né, quais são os conhecimentos, e as pessoas se sentem pautadas do psiquiatra, sim. E está ficando também mais fácil. Antes eu achava muito que era assim, vinha para o psicólogo na terapia e a gente fazia uma força danada para ir para o psiquiatra. Eu acho que hoje está acontecendo o contrário, as pessoas não estão pensando positivamente nisso. Elas estão indo primeiro para o psiquiatra, que é uma boa condição, até para avaliar uma série de questões de saúde, e depois elas vão para o psicólogo. E está tudo bem. Né? Tá todo mundo trabalhando bem junto. Com certeza. Tá? Existe muita resistência mesmo dos pacientes, até porque a terapia é um processo que não é simples. Não. Né? Eu brinco com meus pacientes, se você está indo para a terapia e saindo super bem de lá, tem alguma coisa de muito errado acontecendo. Né? Isso é só Pilates, né? É só na novela que a madame vai para a terapia e sai plena, porque terapia vai mexer nas suas feridas, vai mexer em questões profundas, vai fazer você pensar. Uma sala que tem um monte de caixinha de lencinho, não é uma sala que não vai ter um certo sofrimento, né? Com certeza. Mas às vezes é isso, né? Vai procurar o que é, entre aspas, mais fácil. Sim. E é por isso que a gente tem que insistir nesse trabalho conjunto. E eu acho que isso que é a mensagem que a gente queria deixar para os psis que estão assistindo a gente, né? Que esse trabalho conjunto com certeza vai render muito mais frutos do que o trabalho isolado. E farmacologia é uma coisa gostosa, mesmo a gente não partilhando tanta informação como vocês têm, para poder pensar e estudar. Sim, sem dúvida. Eu acho assim, super bonito, eu admiro, né, aquele profissional psi que vem e fala, Marina, mas será que tal coisa não está acontecendo por causa... E você percebe que tem um conhecimento ali, de que leu sobre aquela medicação. Sim. Eu admiro, porque eu acho que isso permite uma conversa muito mais horizontal. Não tem essa de um que sabe mais do que o outro. Cada um no seu quadrado ali, mas a gente está falando no mesmo paciente, a gente quer a mesma coisa para o paciente. Então, eu admiro demais. E achei super legal suas colocações sobre medicação, sobre o seu olhar. Eu acho que isso ajuda a abrir um pouquinho o olhar dos mais jovens que estão começando agora. Até porque, na faculdade, isso é uma queixa. Não sei como foi quando você estudou, mas até hoje é uma queixa na faculdade de que a cadeira de farmacologia na psicologia é muito rápida e muitas vezes não é... Eu fiz uma bobagem na minha, eu fui cursar em farmácia, quase reprovei. Eu era um excelente aluno, tirei assim meio ponto a mais para não ser reprovado. E aí eu tive sempre a chance de trabalhar no hospital psiquiátrico. Aí você e aquilo foi uma paixão, né? Sim. E a ideia sempre foi modificação do comportamento. Então, deu certo. Mas eu gosto de passar para as pessoas porque assim, o nosso trabalho é muito solitário. A maneira da gente ter uma relação boa também é se comunicar com os nossos colegas, amigos psiquiatras. Você vai ficar o dia inteiro entrando e saindo do problema, etc. Como é que você vai conversar, falar de outras coisas ou entender também e poder ajudar melhor? É assim. Com certeza. E a gente espera que cada vez mais as faculdades possam dar ênfase para isso. Se der para ampliar, seria excelente. Mas a gente já está dando uma boa ajuda. Né? Eu acho que sim. Bom, pelo menos... Eu estou recebendo bons elogios, principalmente naqueles resumos super bonitinhos que vocês estão colocando. As nossas mascotes. As nossas Elas são lindas, não são? Eu achei... São minhas filhas. A Mir Trazapina eu achei lindíssima. Gordinha comendo ali. A ideia das mascotes que a gente tem da AMSA é justamente isso, de colocar ali na imagem, uma questão meio lúdica, né, para você lembrar um pouquinho dos efeitos colaterais, mas que você também possa entender quais são as principais características de cada medicação, que é o fundamental. É o que a gente faz aí para o pessoal dos grupos. Espero que vocês estejam gostando disso. Depois vocês comentam se vocês estão gostando. Se não tiver, também reclama. Mas acho que é isso. Eu agradeço demais a sua participação hoje, falando de um assunto fantástico. Eu adoro as conversas aqui com você. Então tá bom, pessoal. Deixem suas dúvidas depois, comentários, que a gente vai tentar responder nos grupos, tá bom? E até a próxima.